Sejam todos bem-vindos ao canal Saber em Ação. Respondo com o nome de Omar Del Xavier e esta é a terceira aula sobre funções do primeiro grau. E hoje vamos falar sobre gráfico de uma função linear ou gráfico de uma função do primeiro grau ou também gráfico de uma função afim. Então, o gráfico de uma função na forma fx igual a ax mais b, na forma canônica fx igual a ax mais b, sempre é uma reta. Ou seja, com isso estamos a querer dizer que o gráfico de uma função afim, ou o gráfico de uma função do primeiro grau, ou o gráfico de uma função linear sempre é uma reta. E como é que nós podemos construir o gráfico de uma função do primeiro grau? Temos aqui, exemplo, construa os gráficos das seguintes funções: função da linha A, fx igual a 2x menos 1, e função da linha B, fx igual a menos 2x mais 1. Para construir o gráfico da função, nós temos que achar valores correspondentes para cada parte x. Ou seja, escolhemos onde é que vamos começar em relação a x e onde é que vamos terminar. Por exemplo, aqui, e construímos a tabela através disso. Por exemplo, aqui, começamos com x igual a menos 2, mas podemos começar com x igual a menos 3 ou x igual a menos 4 e achar o valor da função quando x igual a menos 2. E esses são os valores da função, expliquei na aula 1. Então, se saltou, seria melhor voltar a conferir sobre o valor da função. Então, se nós temos x igual a menos 2, nós temos que achar o seu correspondente. Na aula 2 eu disse que fx é a mesma coisa a dizer y. Então, y igual a 2x menos 1. Para x igual a menos 2, qual será o valor da função de fx? Ou seja, qual será o valor de y? Então, eu substituir onde tem x, coloca menos, coloca o valor de x onde tem x. Então, teremos 2 vezes menos 2 menos 1. 2 vezes menos 2 dá menos 4, menos 1. Menos 4 menos 1 dá menos 5. Então, quando x é menos 2, o valor da função é menos 5. Fazendo o mesmo procedimento para que quando x é menos 1, o valor da função é menos 3. Quando x é 0, o valor da função é menos 1. Quando x é 1, o valor da função é 2. Quando x é 1, o valor da função é 1. Quando x é 2, o valor da função é 3. Depois de achar todos os pares correspondentes, construímos o nosso sistema cartesiano ortogonal, que aqui teremos o nosso eixo x e o nosso eixo y na direção vertical. Então, o que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer agora é unir os pontos. Quando x é menos 2, onde é que fica menos 2? Fica aqui. Quando x é menos 2, qual é o valor de y? O valor de y será menos 5. O valor de y será menos 5. Menos 5 fica aqui. Está aqui. E unir o ponto. Quando x é menos 1, qual será o valor de y? O valor de y será menos 3. Menos 1 tem que ir até no menos 3. E unir o ponto. Quando x é 0, qual é que será o valor de menos 1? O valor de menos 1 será menos... Aliás, quando x é 0, qual será o valor de fx? O valor de fx será menos 1. Quando x é 1, qual será o valor de fx? O valor de fx será 1. E por fim, quando x é 2, qual será o valor de fx? O valor da função será 3. Então, para x igual a 2, temos como valor da função 3. E o passo a seguir é unir os pontos. Temos este ponto, este e este. E unindo os pontos teremos uma reta que é o gráfico de uma função do primeiro grau. Desenho isto e a seguir é unir os pontos. Então teremos
isto como sendo o gráfico da função, que é esta representação que está aqui. Para a linha B também fizemos o mesmo processo. Para cada x achamos um correspondente, ou seja, para cada x achamos o valor de y. Aqui, esta aqui é a linha B. Então, para cada x achamos um y. Então, para x igual a menos 2, nosso y é menos 5. Menos 2, menos 5. Menos 1, 3. Menos 1, 3. 0, 1. 1 menos 1. 2 menos 3. E depois é só unir os pontos e teremos o gráfico da função linear. Aqui fica eixo x, aqui fica o eixo do y. Então, é mais ou menos assim como se constrói um gráfico de uma função do primeiro grau. Mas existem alguns aspectos muito importantes a destacar no gráfico de uma função do primeiro grau, assim como na própria função. Domínio da função. Domínio da função é onde o gráfico existe em relação a x. Se forem a ver este gráfico em relação a x, começou no menos infinito e vai até mais infinito, ou seja, começou no menos infinito, vai até no mais infinito. Logo, o domínio da função de uma função linear, o domínio de uma função linear sempre é o conjunto de números reais, pois a função em relação a x existe em todo ele. E o contradomínio da função em relação ao contradomínio da função do primeiro grau analisa-se em relação a y, ou seja, onde é que a função existe em relação a y. Em relação a y, nós verificamos que a função existe do menos infinito até o mais infinito. Logo, também o seu contradomínio é conjunto de números reais. Salientar que o domínio da função em alguns manuais escreve-se assim e é igual a conjunto de números reais, que também podemos representar como sendo intervalo aberto de menos infinito até o mais infinito. E o contradomínio da função representa-se desta forma. Também é igual ao conjunto de números reais. Para os dois gráficos, o domínio da função é igual ao contradomínio da função. Numa função de primeiro grau, em geral, o domínio da função é igual ao contradomínio da função, que é igual ao conjunto de números reais. Além do domínio da função, contradomínio da função, temos também aquilo que é chamado de ordenada na origem. Ordenada na origem, geralmente vocês já aprenderam na aula 1 que uma função de primeiro grau é toda função na forma fx é igual a ax mais b. Então, o valor de b é a ordenada na origem, e ordenada na origem é onde a função toca o eixo de y. Por exemplo, temos esta função aqui, gráfico A. Você vê aqui o gráfico da linha A. Onde é que a função tocou o eixo de y? A função tocou o eixo de y no ponto y igual a menos 1. Logo, a ordenada na origem, que podemos escrever como sendo OO, é igual a menos 1. Se a ordenada na origem é menos 1, significa que o valor de b é igual a menos 1. Para este gráfico aqui, a ordenada na origem, onde é que a função toca o eixo de y? A função toca o eixo de y no ponto x igual a
aliás, no ponto y igual a menos 1 logo, a ordenada na origem para esta função será igual a 1, que por sua vez é o valor de b